Marcelo Paiva, Folha de Rosto, take 1. O que faz com que alguns livros sejam traduções de um tempo, de uma geração? Boa pergunta. Não foi a minha intenção. Ou talvez tenha sido, agora não lembro. Mas eu lembro que eu vivi um período literário e achar que a literatura tinha que marcar o seu tempo, registrar a sua época. Inclusive as expressões que eram ditas na época. Tal. Tem uma época que eu acreditei nisso, mas depois eu não acreditei mais nisso não. No meu caso, eu comecei a escrever um livro com 21 anos de idade. Eu estava fazendo cursinho. Tinha abandonado uma faculdade e ia fazer outra faculdade. E vivia uma juventude, uma adolescência e juventude quase muito intensa, né? Assim, de frequentar shows de rock, de fumar maconha, de me descobrir ainda sexualmente, né? Eu, meus amigos, conflitos com os pais como um adolescente. Estava muito próximo ainda da minha, etariamente da minha adolescência. Então, quando eu escrevi um livro, não foi assim, vou fazer um livro para adolescentes. Eu escrevi um livro que era o meu universo. O meu universo era aquilo que eu entendia que era a vida, daquela forma que eu descrevia as coisas, daquela forma que eu me conflituava comigo mesmo ou conflituava com outras pessoas. Quando o livro foi publicado, Feliz no Velho, que foi em 82, eu tinha 23 anos, aí eu já estava na ECA, já estava fazendo rádio e TV. Aliás, não fazia rádio e TV ainda, não, estava no primeiro ano da ECA, naquela época o primeiro ano era básico, você só escolhia depois. Era um livro lido por todo mundo. Era um livro. Eu lembro que Ulisses Guimarães leu o livro, o Fernando Gabeira, o José Mindlin, o bibliotecário e empresário José Mindlin. Alguns acadêmicos leram, detestaram, outros acadêmicos leram e adoraram. O Leminski leu. Era um livro que não tinha o foco de se tornar o retrato de uma geração, de uma juventude. Até porque, como é que você pode imaginar que um livro de um tetraplégico, né, que sofre um acidente, vira um retrato de uma geração, né? Você imagina um surfistinha, um músico, um cabeludo, um bonitão. Eu não, um cara todo quebrado, todo estourado, né? Cheio de escalas pelo corpo, não tinha como virar um ícone, né, juvenil, um autor pop, né? Mas aí esses segredos que a literatura não explicam, né? Foi uma surpresa para a editora e para mim. Será que a questão do acidente, tudo não acabou servindo de metáfora para representar o tempo? É o que falavam, uma forma de você... porque assim, eu lembro que na época em que eu sofri o acidente, a deficiência física era um tabu, né, muito grande, as pessoas não gostavam, a cadeira de rodas é muito evitada, os deficientes não saíam de casa com vergonha, não tem essa coisa do orgulho, né, do orgulho de deficiente como tem hoje, como tem... Os deficientes saíram do armário também, junto com as outras minorias, né, aliás, no mesmo período, né. Os movimentos dos direitos civis, negros, homossexuais, mulheres e deficientes vieram tudo junto, né? E a gente estava dentro do armário ainda em 1980. As pessoas tinham vergonha. Eu lembro que eu pensava, puxa, eu queria morar na ACD, que é a clínica de reabilitação. Eu não queria sair daqui, porque aqui eu sou um ser humano, fora eu sou um miserável, entendeu? Eu sou um cara totalmente discriminado, as pessoas me olham com muita pena, é muito chato conviver com a sociedade fora do ambiente de reabilitação física. Então, é muito difícil você imaginar que, mesmo que seja metafórico o acidente, ele represente um ícone de uma geração, entendeu? É aquilo que eu digo, assim, seria muito preferível esse ícone ser um surfista do que ser um tetraplégico, entendeu? Mas virou. Você vê como não dava para prever. Mas talvez o que precise para virar um romance geracional é mostrar como aquela geração pensa, né, sente e tal. E aí tinha
Aí tinha um conflito, um conflito de reconstrução, né? Que eu acho que é algo comum aos indivíduos de 20 anos, e especialmente aos indivíduos saindo de uma ditadura. Tem isso também, né? Quer dizer, o Brasil estava querendo se reconstruir, o Brasil estava em busca da sua identidade, né? Estamos falando de 82, quer dizer, mais de 83, diretas, 84, diretas, futebol arte sendo derrotado, 85, quer dizer, novos partidos, centrais sindicais, direitos trabalhistas, greve, o movimento estudantil se reconstruindo, porque não era mais um movimento estudantil politizado, era um movimento estudantil que visava a reforma de ensino, a qualidade de ensino. Talvez também significasse isso, uma pessoa que era sofre um acidente e passa a ser outro e ter que se reencontrar e se remontar, né? Então talvez tenha um pouco a ver com o Brasil se remontando e com a idade de 20 anos, que eu acho que é uma idade em que uma pessoa deixa de ser um filho, um adolescente e passa a ser, entre aspas, um adulto, né? Mas será que uma coisa do romance geracional é que ele fala ao mesmo tempo do individual e do coletivo? Pode ser. Eu acho que tem questões existenciais muito comuns nessa idade, né? Por exemplo, o meu livro de cabeceira era o Apanhador do Campo de Centeio, do Salinger. Mas também era Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado. Mas o Apanhador do Campo de Centeio era um livro lido, sabe, de mão em mão, como On the Road. Ainda não tinha sido traduzido o Pé na Estrada, né? O Eduardo Bueno, que foi o tradutor, ele andava ainda com os originais debaixo do braço e xerocou e todo mundo lia, né? Todo mundo que eu digo é do meu ciclo de amizade, né? Bukowski também circulava ali, teve um filme, né, com a Ornella Muti. Muito cinema, né? Mas eu acho que a minha geração lia literatura geracional. Além de algo paralelo, como Rubem Fonseca, Jorge Amado, a literatura obrigatória de escola, que é muito boa, mas ela sempre existiu, né? Acho que desde o começo da literatura ela sempre existiu, né? Rimbaud foi literatura geracional, Goethe foi literatura geracional, acho que ela sempre existiu, né? O romance geracional, ele é um livro sobre o presente ou é um livro sobre as dúvidas do futuro? Boa pergunta, hein? Eu acho que é um livro sobre o passado, sobre as dúvidas do futuro de pessoas no passado, né? Isso ficou mais complicado que a pergunta. Traduz, né? Você faz pergunta complicada, eu faço resposta complicada. O que a pessoa no passado está pensando do seu futuro, né? Então, tem um capítulo no Feliz no Velho, por exemplo, que eu conheço o Lula e eu me pergunto, será que esse cara um dia será presidente do Brasil, esse trabalhador? Eu conheci o Lula em 1980, né? Ele era apenas um operário do ABC. Ele estava fundando o PT, né? E a fundação do PT foi feita ao lado do hospital em que eu estava internado. Foi feita no Colégio Sion, eu estava internado no Samaritano. E minha família é muito ligada a alguns políticos que fundaram o PT, entre eles o Suplicy, o Antônio Cândido. Eles iam lá visitar minha mãe, e aí acabavam me visitando. E o Lula sempre me visitou. E tem um capítulo que eu falo, será que esse homem um dia será, né, o presidente do Brasil, né? Então eu estou escrevendo isso já quando o PT existia, quando o Lula já era uma liderança, em 82, e falando daquela época, imaginando o que poderia acontecer no futuro, né? E imaginando também o que seria de mim, né? Eu estava falando de 2 anos atrás, será que minha mão vai voltar a mexer para eu poder voltar a tocar violão, né?
Eu não sabia ainda se minha mão ia mexer ou não. Ou talvez já soubesse, mas retratasse o que eu pensava 2, 3 anos atrás, né? Então acho que é uma forma de você se ver no passado pensando no futuro. Você leu outros romances geracionais brasileiros, assim? Reflexos do Baile? Não, eu li o Sirkis, Os Carbonários, que eu acho um romance espetacular, que sempre considerei um romance geracional. Encontro Marcado? Leu? Encontro Marcado... Fernando Sabino. Sim, Fernando Sabino era amigo do meu pai, inclusive. Eu fiquei completamente ligado nele, ele era uma figura espetacular. Ele fazia... ele frequentava a casa da minha família e ele fazia bonequinhos, ele cortava papel, bonequinhos, aqueles que você abre assim, são vários bonequinhos. Ele sempre fazia isso pra gente. Que mais? Quais outros? São esses, né? A Lígia Fagundes, Teles tem As Meninas. As meninas eu li. O curioso é que, assim, em geral, os livros são feitos... O Antônio Calado tinha 60, a Lígia tinha 50... O Fernando Sabino era mais novo, tinha 33. É difícil jovem escrever sobre juventude, né? Talvez hoje seja diferente com blogs e essas coisas, né? Eu acho que não é difícil, não. Eu acho que ele tem que escrever sobre ele mesmo, né? Eu acho que todo mundo quer escrever sobre a juventude, né? Até os autores mais velhos acabam recorrendo à sua infância, à sua adolescência, né? É um momento tão importante, é tão engraçado que dos 17 aos 20 você tem 3 anos apenas, né? Quando você tem 60 anos de idade, 3 anos não é nada, né? Mas aqueles 3 anos dos quais você se lembra foram anos incríveis, né? Foram anos dourados. Fernando Sabino nasceu em Belo Horizonte em 1923. Foi cronista, romancista e um excelente nadador, chegando a ser campeão mineiro. Ele mergulhou na literatura com apenas 13 anos, tendo um conto policial publicado na revista Argos. Fernando formava, com Hélio Pellegrino, Otto Lara Rezende e Paulo Mendes Campos, um grupo apelidado de Os 4 Cavaleiros de um Íntimo Apocalipse. Suas histórias serviram de inspiração para a obra O Encontro Marcado, um grande sucesso de crítica e de público. Esse romance conta a história de Eduardo Marciano, um jovem que busca desesperadamente um sentido para a sua vida. Para o protagonista, a natação é um modo dele buscar a si mesmo. Eduardo Marciano tem muito do próprio Sabino, de Otto, de Hélio, Paulo e de todos os jovens da década de 40. Talvez dos jovens de todos os tempos. O que pode ser melhor para os jovens leitores do que aqueles momentos onde os elos geracionais se estreitam? Aqueles momentos onde um cheiro, um aconchego, uma conversa, um prato, um sabor acabam marcando nossas memórias para sempre. É disto que Arthur Nestrovsky nos fala no seu livro Histórias de Avô e de Avó. Aqui, Arthur compartilha com todos os seus leitores os momentos mais doces de suas lembranças da infância. Mas quem é Arthur Nestrovsky? Arthur é um grande conhecedor de música clássica, um dos maiores do Brasil, jornalista, editor e músico. Ele é um grande violonista e também compositor, mas ele escreve e é um grande leitor. São 6 contos, cada um dedicado a um avô, a uma avó ou à sua bisa, porque o Arthur teve a sorte e a felicidade de conviver com sua bisavó, uma mulher maravilhosa, até os 20 anos de idade. Um grande privilégio. Em cada conto, Arthur destaca alguma das características daquelas lembranças da infância. Tem a do seu avô, que era um grande conhecedor e admirador de música clássica, com quem ele ficava às tardes escutando concertos. Mas tem a sua avó, querida, que o benzia, um ritual só dos dois. E ainda aquele avô, que era comerciante,
que contava com seu ábaco mais rápido que com a registradora. E ainda a avó que fazia os melhores pasteizinhos de uva e de peixe que ele jamais comeu. Todas são memórias do cotidiano, que acabam constituindo aquilo que somos e seremos, e que é muito fácil a gente se identificar com elas. A voz que Arthur acaba utilizando neste livro é um dos pontos altos deste relato, porque é a voz adulta, mas é uma voz generosa e onde a memória fala com muito afeto daquele passado. Este livro é um livro para a gente ler junto, é um livro que tem que ser compartilhado em família e é uma forma muito boa de poder resgatar todos os laços familiares que nos constituem. Eu escrevo da minha casa, sempre trabalhei em casa, o que quando eu era um homem sem filhos era algo fantástico e que agora com filhos virou uma tortura. Mas eu espero eles dormirem às 9 da noite e aí eu escrevo até 1 da manhã. Geralmente eu bolo um livro em 3 ou 4 dias, às vezes numa tarde, às vezes num sonho, às vezes num banho. E aí eu escaleto na minha cabeça, nunca no papel, porque eu não uso papel para anotar, guardar frases, informações, eu fico tudo na minha cabeça e fico escrevendo ele na minha cabeça durante muito tempo. Quando eu vou dormir, eu fico pensando nele durante muito tempo e quando eu começo a escrever eu vou até o final, assim. Geralmente o final ele é planejado, mas já foi modificado. Já aconteceram coisas que me fizeram no meio do caminho mudar de caminho, mudar de percurso. Adoro reescrever, acho que é uma das coisas mais gostosas. Não lanço imediatamente enquanto eu escrevo. Por exemplo, eu já escrevi um livro, vou lançar só em meados do ano que vem. Certamente eu vou reescrever ele várias vezes, gosto disso. E antigamente eu mostrava para muitas pessoas, hoje em dia eu não mostro mais para ninguém os meus livros. Mostro geralmente para o editor é quem eu mais escuto agora, os conselhos. Se tem uma ideia, eu venho correndo para o computador para anotar essa ideia. Às vezes eu saio do banho, sempre eu saio do banho e venho correndo para o computador, molhado, pingando. Mas eu nunca esqueço, sempre fica na minha cabeça a história toda. Olha, eu comecei a escrever para mostrar para as pessoas que eu era, apesar de acidentado, um cara legal, normal, bonitinho e queria me apaixonar e queria trabalhar. Porque as pessoas não se aproximavam de mim, né? Depois eu comecei a escrever para denunciar coisas que aconteceram com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, tortura, falar do Brasil, questionar o Brasil, o mundo. Mas fundamentalmente eu escrevo porque eu gosto muito. Eu poderia ter tido uma outra vida, né? Eu poderia ter sido apresentador de televisão. Cheguei a investir nessa carreira de ter programas de televisão, apresentar programas, ganhar dinheiro com isso, mas eu lembrava que eu gostava muito mais de ficar em casa escrevendo do que vir a um estúdio e entrevistar pessoas, ou ter uma banda, ou falar diante das câmeras. Então isso já faz bastante tempo que eu tive essa descoberta, mais de 20 anos, e aí eu voltei a me dedicar totalmente à literatura. Aí a cinema, fui atrás, fui aprender a escrever cinema e teatro. São 3 coisas que eu gosto muito de fazer. Oi, eu sou o Eduardo e hoje falarei um pouquinho sobre o livro O Encontro Marcado, do Fernando Sabino. O livro Encontro Marcado conta a história de Eduardo, um garoto que desde pequenininho já era muito peculiar. Ele não fazia o que os pais mandavam, fazia birra, ameaçava fazer coisas que os pais não gostavam e aprontava muito.
Porém, conforme o Eduardo vai crescendo, ele vai descobrindo como a vida funciona, ele vai se relacionando com outras pessoas, criando amigos, inimigos, se apaixonando por algumas garotas aqui e ali, mas sempre a personalidade do protagonista prevalece em todos os casos. E o livro ele trata sobre isso, dessa jornada do Eduardo, esse crescimento do personagem, a dificuldade de crescer naquela época e seguir os sonhos, sabe? E eu confesso que gostei bastante do protagonista, apesar de ele ser todo assim difícil, ter uma personalidade muito forte, eu até que me identifiquei com ele. E esse personagem ele tem umas características muito legais, em comum com o Fernando Sabino, o escritor. Os dois, ambos eram nadadores. E eu acho que ter noção dessas características em comum enquanto você está lendo, deixa a leitura muito mais envolvente, muito mais interessante. O livro é muito bem escrito, cheio de diálogos muito bem feitos. Alguns são até bem engraçados. E não tem aquela necessidade de identificar todo o personagem, sabe, o tempo todo. Porque o escritor define bem ele, suas características, a personalidade de cada um. Não tem necessidade daquela narrativa desgastante de ficar explicando o tempo todo quem ele tá falando ali, sabe? Outra coisa bem legal é que retrata bastante a juventude daquela época, como eles viviam, como eles se divertiam, como eles lutavam por seus sonhos, sabe? Porque o Eduardo queria ser escritor e naquela época não era tão fácil assim, não era tão possível viver só de escrita. Eu também gostei bastante do fato do Sabino citar, fazer bastante citações de livros famosos, livros clássicos, romances russos, porque isso deixa o livro bem dinâmico e aproxima os personagens da vida real. Enfim, Encontro Marcado é um daqueles livros que você lê na adolescência, lê quando tá adulto e ainda relê várias vezes durante a vida, porque em cada leitura você pega uma mensagem nova. É isso, um beijo e até a próxima. Está vendo? Claro que eu queria tudo diferente, ser mais esportista, correr como um doido por aí, ter aprendido francês, viajado à Tailândia. Por que não viajei tanto? Eu deveria ter morado um tempo fora, queria ter conhecido um deserto, Também não conheço a Amazônia, o Pantanal, o Peru. Deveria ter lido mais autores brasileiros. Queria ter assistido a todas as peças de teatro, até as malucas, aquelas que duram horas, em que os atores ficam nus. Eu poderia ter feito teatro. Eu seria um bom ator? Malu de Bicicleta é um livro que eu lancei exatamente para falar dessa sexualidade do homem decadente, né? Do homem contemporâneo, o homem pós-emancipação feminina, né? Devagarinho. É mais gostoso. Dispensei 2/3 do livro e foquei só na terceira parte do livro, que é a parte em que o personagem Galinha se apaixona e se casa com a Malu e vive um ciúme doentio. Por que você tem ido tanto ao Rio? Posso falar a verdade, Luiz? Deve. É besteira. Fala. Tá. Não dá para fazer como é o livro, né? Um livro ele tem uma amplitude que o cinema não permite, né? O cinema é um tiro só, ele é um conflito só. Ele não tem, não pode dispersar, né? Nada pode ser redundante. Às vezes as imagens falam muito mais do que qualquer outra coisa. As expressões que o Serrado faz, às vezes, me economizavam diálogos. O filme é muito próximo do livro, só o finalzinho que tem essa chave destrancada da porta, né? O livro termina muito para baixo. Eu lembro que 2 ou 3 amigos meus, que eu considero muito a opinião, fizeram esse comentário: puxa, mas você não dá nenhuma esperança para a classe masculina, né? E aí o distribuidor falou isso, né? Ele falou: poxa, mas é um filme que termina muito para baixo. E eu tive um insight de um final que eu me arrependo de não estar no livro, que é muito melhor, que é um final em aberto. Então só o fato de ter mudado o final foi um ganho muito grande para o filme. Em 79, um livro, Queridos Companheiro, surpreendeu toda a minha geração que estava saindo da ditadura e vivia um profundo desconhecimento do que tinha ocorrido na época.
E veio esse relato de um jovem jornalista carioca, um talentosíssimo, que morava no Rio de Janeiro e que trabalhava no Jornal do Brasil e que resolveu radicalizar a sua vida e partir para a luta armada, numa aventura fascinante. Aprendeu a atirar, sequestrou o embaixador, foi preso, torturado, exilado, fumou maconha e morou na Suécia como um exilado muito saudoso do Brasil, e voltou ao Brasil, falou de bissexualidade, de revolução sexual, de ecologia. É um livro muito completo e que, para um país que estava se reconstruindo, uma geração que estava em busca de uma nova identidade, foi muito importante.